livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 136. Coisas terrestres e celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus está em João, capítulo 3, versículo 12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governo nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente a razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que aceleram o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução às tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreendam o homem que Deus concede os auxílios, entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Mestre Jesus, nos disseste que quando estivéssemos um ou mais reunidos em teu nome, ali você estaria. Nos reunimos agora em coração e pensamento a todos que de uma forma ou de outra se conectaram a este momento de oração. Que possamos abrir nossos corações e transmitir para toda a humanidade todo amor, toda fraternidade, toda solidariedade. A lição que o Evangelho nos traz hoje nos conclama a ouvir os sinais, que possamos compreendê-los, que possamos entender este momento em que estamos vivenciando, entender esse processo como um aprendizado divino, onde estaremos a cada dia elevando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos. E estaremos, sim, rompendo barreiras, indo além de nós mesmos, sabendo que estaremos pedindo e rogando por todos os irmãos, por todos que estão neste planeta abençoado que chamamos de lar. Que nesse instante, onde rogamos a Ti e comungamos os mesmos sentimentos, possamos transmitir àqueles que ainda não entenderam esse processo, que possamos também entender esse processo, tornando ele mais claro, mais objetivo e mais sereno em nossos corações. Que possamos lembrar que tudo é um aprendizado e tudo está certo conforme a determinação divina. Que possamos ser fraternos, sermos empáticos, sermos solidários. Que possamos a cada dia olhar de forma mais serena uns para com os outros. Que
que possamos amar mais, ter paciência, ter serenidade, que a nossa palavra seja de amor, que nossos sentimentos vibrem a afeição, que nosso olhar e nosso pensamento possam inspirar a outros a sentir os mesmos sentimentos que nós. Que possamos ser fiéis ao entendimento que essa doutrina nos revela, que possamos ser consolados por suas lições e que todo o seu exemplo de vivência no amor possamos colocar em prática. Que possamos entender claramente que seu Evangelho ele deve ser conhecido, deve ser meditado, mas principalmente deve ser sentido e vivido. Que possamos sim inspirar a outros a ser serenos, a ser compreensivos, a ser resignados. Que tenhamos paciência, que tenhamos paz, que tenhamos amor para com todos. Que entendamos que cada um vê e ouve e sente conforme o seu entendimento, mas que possamos, sim, ouvir os sinais divinos e nos colocarmos no caminho, auxiliando aqueles que ainda não compreenderam. Que não fiquemos presos esperando as graças divinas, porque conforme a lição nos disse, depende de nós. Temos que trilhar a nossa própria evolução. Que possamos deixar os argumentos vazios, que não temos tempo, que não temos compreensão, que não estamos preparados. Que o amor divino nos inspire, que o seu exemplo Jesus nos inspire e que possamos, a cada dia, nos tornar pessoas melhores. Ampara, Jesus, a todos aqueles que não estão entendendo ainda esse processo. Ampara a todos aqueles que tiveram alguma perda, que tiveram que dizer um até logo a um ente querido, que possam realmente compreender que como espíritos imortais foi só um até logo. Ampara, Senhor, aqueles que ainda estão nos hospitais. Ampara aqueles que passaram, devido à economia estar restrita, estão passando por dificuldades financeiras. Que tenham paciência, que tenham a fé e a certeza que Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Que possamos ter essa convicção em nossos corações e possamos representar a fé viva do amor divino para todos os nossos irmãos. E que neste momento de tanto aprendizado possamos vencer combatendo o bom combate, vencendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Que assim possamos, segundo a sua recomendação, amarmos uns aos outros, como você nos ama. E acima de tudo, possamos sim cumprir a nossa determinação divina de nos tornarmos seres evoluídos, passo a passo, milímetro a milímetro, mas com o propósito de cada dia sermos melhor do que ontem. E assim, vencendo a nós mesmos, nos tornarmos homens de bem. Que a paz, o amor, a serenidade, a empatia possa estar presente em todos os lares. Que seu Evangelho seja o exemplo, que o seu Evangelho seja o roteiro e que possamos juntos, a cada dia, transformar a nós mesmos e assim contribuir com a regeneração do nosso planeta. Paz e amor para todos, serenidade e fé para todos que ainda não entenderam este processo e possamos a cada dia sermos melhores. Nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja.